Olá amigos, estamos aqui para gravar hoje o 9º programa da série A Criatividade Brasileira na Luteria. Nosso convidado de hoje é um grande talento da nova geração e acho que vai ser muito interessante vocês conhecerem todo o trabalho dele. Eu tenho o prazer, para os que não conhecem ainda, de apresentar o Renato Oliveira. Renato, super legal ter você aqui. O Renato trouxe hoje para a gente um violão que a gente depois vai falar um pouco mais sobre ele, que é uma preciosidade, um violão maravilhoso, e ele vai contar um pouco sobre esse violão. Mas antes, Renato, seria legal você contar para todo mundo como é que foi o início, aqueles primeiros, acho que eu te conheci desde praticamente dos seus primeiros violões, né? Mas você que vai contar para a gente o que te inspirou, o que te trouxe para a luteria. Bom, obrigado pelo convite, é ótimo estar aqui. Eu, antes de começar a aprender luteria, eu estudava música. Eu pretendia ser músico, performer, violonista. Eu sou de Belo Horizonte, então entrei para a faculdade lá, estadual, UENG, de música. E em 2001 me mudei para o Rio, para fazer Unirio. Eu sempre gostei de violão popular, de jazz, estudava violão clássico também, mas a princípio era mais como um apoio técnico. O violão clássico, que eu curtia mesmo tocar, estava mais ligado no instrumental ou jazz. Então a Unirio tem esse peso, essa importância da música popular, então fui para lá. E daí já no final do curso, já alguns anos mais para frente, eu de repente percebi que a música, ela é a motivação de tudo. Eu sou luthier, eu construo violões por causa da música. O que eu busco é o que vai vir depois que o instrumento está pronto, é o que eu vou ouvir na mão do violonista. Mas nessa época eu percebi que eu não queria depender da música, nem como professor, nem como performer, para pagar as contas, né, financeiramente. Eu vi que não era minha onda, que estava me levando para um lugar que não tinha nada a ver com a razão que me motivou a querer ser músico. E daí eu comecei a pesquisar outras linhas de trabalho que eu pudesse aproveitar a minha bagagem. Fiz um curso de gravação de áudio, para sentir qual que era. Eu achei legal, mas não me bateu tanto. Aí, de repente, um dia, um grande amigo meu me falou: Renato, vi um cartazinho lá na Unirio, de um luthier que está dando um curso de luteria em Volta Redonda e tal. Eu lembrei de você, que você sempre é muito habilidoso e você está nessa busca, né? Pô, que legal, luteria, sim, verdade. Já tinha flertado com a cidade com essa ideia um tempo antes, quando eu morava em Belo Horizonte, mas foi uma coisa assim bem, bem dispersa. E daí eu fui para Volta Redonda, né? São 2 horas lá do Rio, para conversar com Maurício Barros. Antônio Maurício Barros, nosso grande amigo, e também virá aqui. Já falei com ele, não sei quando que ele vai dar uma chegada aqui em São Paulo. A gente foi lá conversar com ele e já adorei, queria fazer, mas nessa época, né, universitário, não tinha grana, era difícil, e em outras cidades tinha um custo, além do custo do curso, o das viagens, das idas e vindas. E aí eu fiz minhas contas, fui pro papel e tal, e armei um esquema, propus para ele, peguei um empréstimo familiar, né? O planejamento era esse, eu ia pegar um empréstimo e propus para ele da gente fazer o curso que ele propunha, era construir um violão ao longo com uma aula por semana. A gente passava um dia lá, era individual, eu passava lá um dia com ele, e ao longo mais ou menos de um ano a gente construiria um instrumento, naturalmente seria meu. E para eu conseguir fechar a matemática de pagar tudo, pagar o curso e pagar as viagens, etc., eu propus de construir 4 e não 1.
Ele me passou muita confiança, né? Ele falou, não, você vai sair daqui com instrumentos que vão ter uma qualidade que você vai poder vender, com certeza. Aí eu fiz mais ou menos uma matemática de quanto eu precisaria né, para fechar as coisas. E assim começamos. Toda semana eu ia para lá, geralmente às segundas-feiras, saía cedinho, de ônibus, levava os gabaritos, que como eu estava construindo 4 violões, não dava para fazer tudo lá com ele. Tinha algumas coisas, ele sempre me mostrava, me ensinava lá como fazer, e eu tinha que levar o material para adiantar, tinha um dever de casa, para fazer a gente fazia em um com ele. Você já estava montando a sua oficina em casa, praticamente. Num loft, um apartamento de 22 metros quadrados, que o único cômodo que tinha fechamento era o banheiro. Não tinha como eu isolar, tinha um mezanino na parte de baixo, era cozinha e sala integrada, em cima o meu quarto era um mezanino que não tinha como isolar da parte de baixo. Então, todo dia no final do trabalho eu tinha que passar um aspirador na casa inteira. E assim foram os primeiros. Daí o Mário Pamplona, luthier, grande amigo, constrói violões clássicos, a gente trabalhou. Nessa época que eu estava trabalhando nesse apartamento, ele é contrabaixista e estava também nessa inquietude, querendo trabalhar com alguma outra coisa. Ele seguiu, ele hoje em dia ainda toca, mas queria se especializar em alguma outra área de trabalho. E aí me propôs, ele morava numa casa grande em Copacabana, que tinha uma oficina montada do avô dele, que era um artista, Avatar Moraes, um artista plástico aposentado, uma oficina montada com todo o maquinário de marcenaria, um espaço enorme, num lugar lindo. E nós amigos, a gente tocava junto nessa época, ele me chamou para ir trabalhar com ele e ensinar para ele, né, passar para ele o que eu já tinha aprendido, a gente seguir junto e ir lá no espaço, na oficina. E aí nisso nós trabalhamos, eu acho que 8 anos juntos, cada um construindo seus violões. Uhum. Tiveram uns poucos, uns 2 ou 3 que a gente chegou a fazer uma parceria de fazer o violão junto. 4 mãos praticamente. Mas a gente sempre preferiu trabalhar, sempre discutiu muito, batia a cabeça, nossa, discussões às vezes um dizer uma coisa, outro dizer outra, e a gente não ficar satisfeito, até concordar. Uhum. Mas a execução mesmo, cada um trabalhava nos seus instrumentos. Acho que foi bem essa fase que eu conheci o Renato. Eu lembro Maio também, a pessoa adorável e excelente luthier também, né? Quando vocês vieram a primeira vez, ficamos juntos aqui um bom tempo, fizeram escolher as madeiras e tal, né? E esses 4 violões você conseguiu fazer já nesse primeiro ano. Você fez lá com o Maurício durante o curso, e os outros 3 você terminou tudo em um ano, os 4? Não exatamente, se prolongou um pouco mais. O primeiro mesmo, na verdade, eu já não terminei lá com o Maurício. Eu terminei já no ateliê com o Mário, que nessa história de construir os 4 violões, o curso se estendeu, eu não consegui concluir o processo em um ano. E aí no final, só com as orientações dele, eu já fui concluindo o processo já sozinho. Então o primeiro instrumento que eu de fato terminei já foi trabalhando lá em Copa com ele. Foi já nós 2 juntos. Uma puta experiência, muito legal. Que legal. E aí você, depois dessa fase inicial, qual foi assim a sequência? Você já montou o seu ateliê, continuou, por quanto tempo você continuou morando no Rio? Quando é que você mudou aqui para São Paulo? Eu mudei para cá a gente está em 2019, foi em 2017. Pouco. 16, já vai completar 3 anos agora, 2016. Desde o seu início, nas suas pesquisas, você já tinha assim uma linha de construção indo para um Hermann Hauser primeiro? Era o seu inspirador, assim, como modelo de violão, ou isso veio com o tempo? O que você... Veio com o tempo. Veio com o tempo. Quando eu fui estudar com Barros, eu tinha uma ideia de um ideal do que eu queria, do violão que eu queria construir, baseado na minha experiência como violonista. E como eu não tinha essa base dos violonistas que já começam no violão clássico,
eu acho que talvez um estudante já desde o início do violão clássico, ele já sabe, já conhece a escola de luteria, já sabe os grandes construtores, já tem referência de instrumentos muito refinados. Na época que eu estudava, eu tinha um Pádua, um Antônio de Pádua. Eu comprei na época da faculdade, foi... Viçosa. Viçosa, sim. Fui lá escolher uma aventura também super legal. Esse primeiro contato, né? Eu como violonista, tendo esse contato com o luthier, passando pelo processo que agora eu passo do outro lado, os violonistas vêm me visitar. Antônio de Pádua é bem assim dessa geração primeira, que a gente pode dizer dos anos 80, né? Sim. Junto com o Tessarim, Cláudio Arone, Sérgio Abreu, né? Ele era um modelo, esse violão que eu comprei era inspirado no Torres. Ele tinha uma caixa assim, era parecida com esse Torres Lhobé, grandinho, mas é uma caixa menor do que os Ramis, do que um outro né, padrão de violão que é muito comum aqui no Brasil. E eu me afeiçoei muito com isso, com esse instrumento, com um corpo menor. Já tinha essa orientação dessa estética, desse som do violão clássico de pinho, uma caixa menor. Mas o que eu buscava na construção estava baseado na minha experiência como músico, no que eu queria enquanto violonista. Isso, de certa forma, no início me ajudou porque eu já tinha objetivos muito precisos, muito específicos. Por mais que não tivesse essa coisa da planta, de tentar fazer um Hauser, tentar fazer um Romanilles, um Fleta, ou que for seguindo uma planta específica, eu já tinha a questão de saber a resposta que eu queria na mão esquerda, a resposta ao ataque, a sensação do violão nas mãos, a sonoridade. E, naturalmente, a proximidade com os músicos, né? Eu era músico, então, desde o início, meus violões sempre... O primeiro violão que eu construí, eu apresentei ele ao público numa roda de choro para o Maurício Carrilho. Uma roda informal na casa de uns amigos, que eu esperei um momento de silêncio, ele lá com o violão e pus na mão dele e não falei nada. Foi o primeiro violão que eu construí. E foi muito legal, eu sempre fui assim, sempre tentei aproveitar dessa proximidade e aprimorando o trabalho com essa ajuda dos violonistas.